Shalom, shalom, a paz do Eterno para todos, em nome do Mashiach Cristo. Irmãos, mais um vídeo aqui. Eu não tem como não fazer um vídeo, porque eu vi uma chamada no YouTube e o bebezão Josafá dizendo que a congregação estava aprendendo com ele. Aparece aqui você vai passando os vídeos, aparece. Novo tópico da congregação. A congregação aprende com Josafá. Cara, ele é muito brincalhão. E eu também vi esse vídeo, assisti, do CCB Sem Reforma, do irmão Paulo, que o Josafá, ele sabe, né? Se bem que eu vou dizer a vocês, eu acho que qualquer pessoa, de qualquer igreja, qualquer denominação, pode pegar o inário da congregação e cantar nele. Agora, o que não se pode é ganhar dinheiro com ele. Fabricar ele, vender, aí outra história. Mas usar e cantar, isso aí qualquer um pode. Isso aí não tem, acho que não tem erro nenhum, nem diante de Deus, nem diante da justiça humana aqui na Terra. Ou seja, você pode ler e cantar o livro que você quiser, seja ele um inário ou não. Eu acho que não tem problema sobre isso. Mas o mais incrível é que eu já vi várias vezes, até o irmão Paulo falou no vídeo dele, e eu acho incrível que eu já vi várias vezes o Josafá falando que os hinos da congregação são isso, são aquilo, aquilo outro, tanta coisa que ele já falou dos hinos. E o mais incrível é ele montar uma igreja, né, para ele, pegando um espaço lá emprestado, e usar o hino da congregação local de onde ele saiu e tirou vários irmãos e irmãs desse local para arrastar para uma igreja dele. É no mínimo hilário, né? Para não dizer uma coisa assim, sabe, chocante. Aí é onde está a situação. As pessoas que saíram da congregação, eu não falo nada com vocês, eu não, assim, no sentido de recriminar, ou então de querer cobrar, ou de querer... Não. Eu só lembro vocês que saíram da congregação, que estão com os YouTubes, todos eles, tá? Fernando, Josafá, esse bando que anda atrás de Josafá aí, igual, sabe, carniça, igual urubu atrás da carniça. Eu falo para todos eles, vocês estão errados. Muito, vocês sabem que estão errados. Vocês sabem. Mas vocês não têm capacidade suficiente para admitir que estão errados e mudar esse curso, esse caminho de vocês. Outra coisa, nome da igreja é Caminho de Jesus, sei lá, algo assim. Então, no mínimo, eu já disse aqui e repito, no mínimo, é duvidoso uma pessoa, tá, que está numa igreja, sai de uma igreja, retira as pessoas que estão nessa igreja, fazendo diversas acusações, levantando diversas acusações em relação a essa igreja, e depois, no final de tudo, abrir uma igreja para cantar os hinos dessa igreja, dessa denominação de onde ele saiu e arrancou pessoas de lá. Eu digo no mínimo duvidoso, tá? Para não dizer hipócrita, né? Porque se eu falo mal dos hinos de uma igreja onde eu estava, que eu não estou mais, que eu saí, não faço mais parte,
e depois eu abro uma igreja para mim trazer pessoas que também eram desta igreja e usar hinos que eram também dessa igreja, no mínimo, é hipocrisia. Então, o que eu digo aqui, se vocês disserem que não, tudo bem. Mas eu tenho muito receio e digo a vocês, eu não sei como que é que vocês conseguem alimentar, de que vocês conseguem, como que vocês se alimentam desse tal de Josafá que diz o seguinte: a congregação não presta. Os hinos são isso e aquilo outro. Mas ele tira as pessoas da congregação, pega os hinos da congregação para ele usar numa igreja dele. Segundo o que eu vi no vídeo do irmão Paulo. Se ele está fazendo isso, coisa que parece que ele já tinha até dito que poderia fazer mesmo, eu não tenho bem certeza, mas eu vagamente acho que eu tenho uma lembrança de ouvir ele falando isso, que usaria os hinos do Inário 4 da Congregação Cristã no Brasil. Se ele realmente está fazendo isso, isso prova que ele saiu da congregação, mas a congregação não saiu dele. Isso também prova que ele é totalmente hipócrita. Por quê? Porque fala mal, traz os membros de lá e usa os hinos de lá. Ou seja, mais um comediante, um bebezão, tá? Um fraudão que tá aí, ó, fazendo um monte de graça no YouTube, quando o cerco hoje está se fechando mundialmente falando, as pessoas não estão percebendo, e ele é mais um dos que está tirando a atenção das pessoas, porque as pessoas deveriam voltar a atenção, que não é essa palhaçada que fica acontecendo todo santo dia no YouTube. Ele parece não sei o quê, cara. Ele tá toda hora no YouTube falando alguma coisa. E todo mundo já sabe que é tudo lorota. Então, ele usou lá aquele camarada lá que escreveu um livro lá, que saiu da CCB, que era ancião, usa, depois vê que não tá tendo, surtindo mais efeito, procura mais alguma coisa, e usa, não tá surtindo mais efeito, procura mais alguma coisa. Ele não tem um norte, sabe? E o meu norte aqui é esse, meu irmão. É te acordar, deixa você alerta, porque o couro tá comendo e você tá perdendo tempo com Josafá. Saiba você que o planeta, tá? Ele tá passando por diversas mudanças aqui na Terra e também lá no céu, lá que, se não me engano, há 3 ou 4 dias tivemos o alinhamento de planetas. Agora, nós tivemos aí, aqui no Brasil, a festa da carne, aonde isso sempre houve, mas houve uma, como é que se diz? As pessoas se empenharam, houve um empenho muito maior do que em anos anteriores, do que nesse ano, no Carnaval. A gente viu que realmente, né, eles buscaram mesmo fazer um culto satânico daqueles maior que eles poderiam fazer, né? Ao vivo ali, diante de um monte de gente, inclusive quem estava vendo pela televisão, quem estava vendo pelo YouTube. Então, envolvendo, invocando e abrindo portais, né? Foi uma coisa tenebrosa. Eu espero realmente, tá, que nós possamos estar ligados, firmados na rocha, tá? E diante de tudo que venha se levantar aqui no Brasil
contra a nação brasileira, que, se possível, todos, mas uma grande parte a gente sabe que não está, ligado no espírito, na rocha, revestido das armaduras espiritual, porque a batalha, ela, todo dia, ela se torna mais forte. Mas nós sabemos que nós não lutamos pela carne nem pelo sangue, nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, nós não vamos pegar em armas e vamos sair derramando sangue das pessoas, matando, nós não vamos sair mentindo, nós não vamos arrumar confusão e guerra. Que é coisa, tá, que muitos têm arrumado aí. Muitos YouTubes que saíram da congregação, principalmente o bebezão Josafá. Então, meu irmão, eu digo a você, abre o teu olho espiritual, fica esperto, porque, ó, se eu e você não ficarmos vigiando, a coisa pode ficar ruim demais pra gente. Então, meus irmãos, vamos vigiar, vamos orar, vamos ser instrumento do Espírito Santo, vamos ser instrumento do reino de Deus e vamos pedir força para continuar a jornada e todo o tempo fazer como Paulo, matar carne, esmurrar carne, porque o que a carne quer é essa festa que você viu aí, chamada Carnaval, a festa da carne, onde não dá para dizer o que acontece nessa festa da carne. Nós sabemos que é um culto ao inferno, ao demônio. Então, como disse aí, um carnavalesco. Carnaval é culto a demônio. Ou seja, totalmente. Então, se ele mesmo, né, confessou isso aí nas mídias, ele está envolvido com isso, ele sabe disso e conhece, entende disso. Ninguém melhor do que ele para poder explicar ou explicitar ou divulgar desta forma como foi divulgado esse ano. Então, é isso. Nós temos aí um ano que se inicia como, para mim, iniciou desde o primeiro dia, primeiro ali que Deus preparou, que eu tive um ano, né, iniciando com ele ali. Então eu agradeço ao Eterno que para mim começou ali. Muitos dizem que começa depois do carnaval. Para mim já começou lá. Então quero dizer o seguinte: não vale a pena abrir brecha para o inferno. Não vale a pena abrir brecha para o inferno. Então, você que está sendo enganado por Josafá, eu digo a você, abre o teu olho, porque ele já falou mal dos hinos da congregação. Ele já falou mal da congregação, ele vive de falar mal da congregação. E agora ele está usando os hinos da congregação. Bom, eu gostaria muito que alguém chegasse aí no canal aí e dissesse: ô irmão Rodrigo, ô irmão Lindomar, é o seguinte, o Josafá, ele pode ser comparado ou pode ser identificado como uma pessoa que tem algum distúrbio ou não tem caráter nenhum, ou é totalmente endemoniado, ou ele trabalha, né, e ganha muita grana
para fazer isso. Porque eu gostaria que alguém explicasse, dissesse para mim o que que é. Se é só hipocrisia, se é só engano, entendeu? Sujeira. Porque, cara, você não vê pessoas fazendo isso. Cara, olha, sinceramente, você não vê pessoas fazendo isso. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa fazendo isso assim, explicitamente numa rede social. Eu saí de uma igreja que eu estava nela lá por muitos e muitos anos, com a minha família, etc. Aí tirei pessoas de lá de dentro, abri uma igreja para mim, coloquei as pessoas na minha igreja, peguei os hinos que eram daquela igreja, que eu malho tanto, que eu destruo tanto, que eu faço e aconteço, trouxe para dentro da minha igreja. E eu continuo hoje ainda, todo santo dia, malhando aquela mesma igreja. Aí eu pergunto, essas pessoas que estão frequentando a tal da igreja do bebezão Josafá, o que vocês acham que o Josafá é? Fala sério. Porque, poxa, veja bem, cara. Nem quem não tem religião, nem quem não é cristão, não é crente, não é evangélico, não é nada, tá fazendo um troço desse, cara. Como é que pode um cara que se diz cristão fazer uma coisa dessa? Eu não tô, olha, eu não tô sendo sarcástico, eu não tô brincando, eu não tô fazendo brincadeira, porque eu não venho aqui para brincar, eu tô falando muito sério. Eu acho uma coisa muito, sabe, absurda. E sem explicação, porque eu não consigo, ninguém me explica. O Josafá é o quê? Falta de caráter? Hipócrita? Doido? Maluco? Endemoniado? Perturbado? Ou ele tá querendo só ganhar grana? Ninguém entende isso. Porque, meu amigo, sair de uma igreja é normal. Você ir para outra igreja também é normal. Você abrir uma igreja também é normal. Agora, essa sandice, essa loucura, essa perseguição de estar perseguindo uma igreja que o cara saiu já tem não sei quantos anos, 15 anos, 20 anos que o cara saiu da igreja e o cara tá perseguindo a igreja até o dia de hoje. Não, vamos falar sério. Você sair de uma igreja e comentar alguma coisa com alguém, falar alguma coisa, aconteceu isso, eu não gostei, tá, blá, blá. Tudo bem, isso é normal. Mas o cara passar, parece que 15 anos, fazendo a mesma coisa todo santo dia, 2, 3 vezes por dia, numa rede social. É maníaco? Psicopata? Não, porque tem que ter um diagnóstico para esse cara, porque até agora eu não sei qual o diagnóstico dá para ele. Entendeu? Se o cara é psicopata, se ele é endemoniado, se ele é, sei lá, maluco, doido, largado, sei lá qual. Porque, poxa, cara, haja gosto para perseguir, cara. 15 anos, você tá ali todo dia perseguindo, perturbando, fazendo gracinha, chacota. E esse cara, o que é mais incrível é que ainda tem na cabeça dele que ele é professor para poder ensinar, para poder dar aula e para poder ainda dizer, né? Eu não sei quem foi que consagrou ele para ele abrir igreja. Mas também esse não é um assunto que eu vou me meter porque eu não sou Deus. Eu não sou a pessoa exata para dizer quem pode, quem não pode abrir igreja. Segundo, o que está na Bíblia, ele não preenche os requisitos, tá? Nem de quem deve abrir a boca para falar de Deus, porque ele, para falar de Deus, para mim, ele usa o nome de Deus em vão. Tá? Agora, se ele já tem canal no YouTube, já tem uma legião de pessoas seguindo ele, se ele já tem até igreja aberta, como eu disse lá no começo, né?
A intenção dele era essa, exata, né? Era abrir igreja. Falei, ó, a intenção do bebezão Josafá é abrir uma igreja para ele, arrastar o máximo de pessoas para ele. Ele já abriu a igreja, já arrastou uma quantidade de pessoas para ele. E a intenção dele é essa. Agora, em algum momento da vida dele, quando ele pensou, projetou essa loucura aí, essa palhaçada, será que ele pensou no que ele poderia estar fazendo na vida das pessoas que ele estaria envolvendo dentro dessa confusão? Será que ele parou para pensar, espiritualmente falando? Tipo, cara, quantas pessoas eu vou prejudicar? Quantas pessoas eu vou desviar? Quantas pessoas eu vou criar problema, trazer problema para a vida delas? É por isso que eu digo, Josafá, ele não tem nada de Deus, do reino, não tem nada. Porque, irmãos, eu falei e vou repetir aqui pela última vez. Se você sair da igreja, fechar o biquinho, ir num cantinho, pregar lá na praça, onde você quiser pregar, abrir uma portinha na tua casa, fazer as pregações, reunir pessoas. Cara, meu Deus, glória ao Eterno. Glórias ao Eterno. Você está fazendo o ide e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, você sair da igreja, botar confusão na cabeça de quem está na igreja, para aquela pessoa sair da igreja, para aquela pessoa vir para uma igreja que você... A igreja não, né? Para uma coisa que você vai fazer lá chamando de igreja, uma coisa que você diz que é igreja, e você trazer essas pessoas para você. Espera aí, meu amigo. Espera aí. Você saiu da igreja, abriu uma igreja, foi lá, pregou o evangelho, trouxe pessoas que não estavam no evangelho ou que estavam afastadas do evangelho, e aí você trouxe ali para você cuidar delas. Maravilha. Agora você sair da igreja e ir lá na igreja botar um monte de coisa ruim na cabeça das pessoas, confusão, guerra, dissensão, tudo quanto é coisa do inferno na cabeça das pessoas, sabendo que essas pessoas tinham já algum problema, algum tipo de fraqueza, aproveitando disso, porque você aproveitou da fraqueza das pessoas, você aproveitou da desgraça das pessoas, você aproveitou de um momento de fraqueza. E quem faz isso é o diabo, é o próprio Satanás. Ele aproveita quando você está fraco para ele, ó, descer-lhe a lenha e te arrebentar, te escravizar e detonar você, que é o que o Josafá bebezão faz aí, com toda a maestria. E aí você me diz, isso é de Deus? Isso é coisa que Deus ensina para fazer? Isso é mandamento que Deus prescreveu para fazer? Eu não acho nem de longe isso na Bíblia. Aí o cara diz que estuda a Bíblia. E agora ele diz que é professor da Bíblia. E agora ele diz que abriu uma igreja. E agora ele diz que os hinos que ele sempre desprezou, sempre disse que era coisa ridícula, agora ele está usando para cantar na igreja que ele abriu. Com os membros que era da igreja que ele saiu, que ele tirou da igreja que ele saiu. Então eu quero que alguém me diga o que uma pessoa faz. A pessoa que faz isso, ela... Qual o adjetivo ou qual a classificação, exatamente essa palavra, ela deve ter? Qual a classificação que você vai colocar para ela? Ela seria classificada como ladrão, enganador, ladrão no sentido de roubar ovelhas lá da igreja. Não é ladrão que está metendo a mão nas coisas dos outros, não. Né? E outra coisa, maluco, porque faz tanto inferno, 15 anos perseguindo como maníaco, perseguindo pessoas,
a igreja? E ele diz que ainda vai continuar perseguindo, que não vai mudar, que ele abriu a igreja, mas vai continuar perseguindo. É maníaco? Louco? Ou é o Satanás, próprio demônio, revestido de uma pessoa chamada Josafá? Eu não sei o que é. Eu estou aqui fazendo uma pergunta e colocando sugestões para que alguém venha dizer para mim. Porque tudo que está na Bíblia, ele está fazendo o contrário. E o que está na Bíblia, ele não está fazendo nada do que está na Bíblia. Da parte de Deus, eu não consigo ver. Não vou ser hipócrita. Tá? Para mim, ele é como se fosse na história de Jó, que Deus permitiu o Satanás fazer um monte de coisa que fez na vida de Jó. Isso não significava que Deus estava dizendo para o Satanás, ó, você vai lá e vai fazer mal, isso, não. Nada disso. Então a gente precisa saber o que ele é. Porque eu digo a você, não tem nada de Deus. E infelizmente todos os que estão sendo escravizados, usados, enganados, iludidos, ludibriado pelo bebezão Josafá, tá lascado. E eu tô aqui dizendo a vocês, abre o olho, presta atenção nas obras do Josafá, no que o Josafá fala, e vocês sabem que ele não tem sentimento. O sentimento dele não existe, é tudo falso. Quando ele está no YouTube, mentira, 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 porque o homem verdadeiro, ele pode até correr uma lágrima nos olhos dele, pode correr lágrima nos olhos dele quando ele está numa pregação. Ele pode até, quando dá vontade de chorar, ele pode até dar uma travada na garganta, engolir uma saliva e tal, mas fica lá... Isso aí não existe. Isso aí é pura falsidade. É falsidade e eu digo que é. Isso eu posso afirmar. Agora, você está ali e o Espírito Santo te tocar profundamente a ponto de abalar a tua estrutura emocional e você sentir, né, ali um mover do Espírito a ponto de você ter, né, um derramamento de lágrima, ok. Mas aí você não vai ficar lá... Isso é uma comédia. Uma comédia. Eu não sei como que pessoas conseguem ser iludida por isso, acreditar nisso e ainda aplaudir uma coisa dessa. Até o próximo vídeo e alguém me responda. Quem é Josafá? Enganador? Hipócrita? Doido, maníaco, endemoniado, caçador de dinheiro, de tesouro, sei lá o quê. Eu quero que alguém me dê uma classificação, que alguém classifique o Josafá, o que ele é. Só isso que eu quero. Eu não estou acusando ele de nada. Eu estou aqui levantando todas as hipóteses. O que ele pode ser, ou será que ele é tudo isso? Eu não entendo disso, tem pessoas que entendem, eu não entendo. A essas pessoas que entendem, poderia também falar aí. Até o próximo vídeo e pergunto novamente, quem é Josafá?